Salmo 103, verso número 1 em diante. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bem, se de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, somos carne. Amém. Senhor, obrigado por esses instantes que nós temos para meditar na Tua Palavra e que o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantos aqui já namoraram? Levantem a mão. Quem já namorou? Quem ainda namora? Levanta a mão. É bom, não é? O que é o namoro? A tradução da palavra namoro é troca de simpatias. Basicamente é essa a definição. É quando duas pessoas começam a se simpatizar uma com a outra. Vão conversando, vão se conhecendo, vão conhecendo as famílias, vão conhecendo temperamentos, e chega um momento em que esse conhecimento se transforma num desejo de caminhar a vida toda juntos. Nesse momento, as pessoas conversam e dizem: vamos nos preparar para casar? Nesse momento, com aliança na mão direita ou não, inicia-se um período que na nossa tradição chama-se noivado. É quando você começa a se preparar para o casamento. Então, no noivado, a coisa fica mais séria porque os dois começam a juntar recursos para poderem morar juntos. Onde vamos morar? Quais os móveis e utensílios que nós vamos precisar? E normalmente começam a comprar roupa de cama, roupa de banho, começam a comprar móveis eletrodomésticos, começam a pensar numa casa, num financiamento de um apartamento, se vão construir em algum lugar, se vão comprar um lote. E quando, normalmente, na nossa tradição, essas coisas já estão bem encaminhadas, não é uma regra sem exceções, existem as exceções, mas normalmente, quando já tem esse mínimo, as pessoas dizem: então agora nós podemos nos casar. Marcam a data, convidam os amigos, convidam os parentes e celebram a união diante de todo mundo, e ali os dois vão começar uma vida que tem algumas características, sendo que uma delas, uma das mais importantes, é um período de procriação. É quando os dois vão se preparar daí para frente para terem filhos, vão envelhecer, criando filhos, e a família se estabelece assim. O tempo moderno está mudando as nossas tradições, não é? E eu tenho visto como os mais jovens têm sofrido, porque eles pularam a fase do namoro. Normalmente, as pessoas vão para aquilo que seria característica do casamento, a vida sexual ativa, logo de começo. O rapaz conhece a moça e não raramente no primeiro, segundo encontro, terceiro encontro, já começa uma vida sexual.
porque perdeu o caráter reprodutivo, passou apenas a ter um caráter recreativo. O sexo se tornou apenas um exercício de prazer. Ele não tem mais uma característica de reprodução e de união do casal. Ele não tem mais um poder vinculativo, porque na tradição o namoro é o momento em que você alarga os seus olhos e vai conhecer o rapaz, conhecer a moça, conhecer a história dele, a história dela, saber se é trabalhador, se é respeitador, se não é. Você define que essa pessoa é boa, você gosta dessa pessoa, entra num processo de noivado, vão juntar recursos, vão se casar. E quando vai casar, acontece a noite de núpcias, a vida sexual ativa, depois, em função dela, você se vincula mais, porque o sexo na nossa espécie, ele vincula, ele agrega, ele junta um no outro, psicologicamente, e aí vem os filhos e as responsabilidades com esses filhos, e a cria humana precisa de pelo menos 15 anos na dependência dos seus pais para poder dar conta de si. Imagina você largar uma criança de 5 anos, de 3 anos, de 8 anos sozinha na vida. Tem poucas chances, é muito pouco viável que essa cria dê certo na vida, ela vai morrer. Então ela precisa ter pelo menos 15 anos para poder dar certo na vida. Então tem que ter 15 anos com papai e mamãe no mínimo ali. O tempo moderno mudou isso, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres adquiriram o poder sobre a sua fecundidade, sobre seu poder de natalidade, controlam isso, vêm para o mercado de trabalho, as exigências de uma sociedade de consumo exigem que a gente trabalhe muito para ter o que todo mundo tem, e todo mundo quer ter de tudo. Não dá mais para ficar em casa, a mulher e o homem trabalhar, ele não dá conta, ela precisa ir para o mercado de trabalho. Resultado, hoje nós temos o mundo ocidental morrendo de velhice. A Europa está morrendo. Não existem mais predominâncias nos países europeus de pessoas claras, não tem. As pessoas claras lá não têm filhos, estão envelhecendo, vão morrer. Sabe quem vai ficar na Europa hoje? Negros, chineses e árabes. Sul-americanos que estão indo para lá. O que tem de gente querendo ir para Itália, Portugal, França, Holanda, Bélgica, os países da Europa de uma forma geral, o mundo está mudando. Um dia desse meu filho falou: pai, parece que os europeus colonizaram a África, exploraram tanto, tudo da África, que agora Deus está entregando a Europa para os africanos. Daqui a pouco o continente europeu vai ser todo de descendentes de africanos. É verdade. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo filho. Claro que não. O sexo deixou de ter esse caráter reprodutivo, deixou de ter esse caráter associativo e virou uma coisa de prazer. Então, conhece-se a menina, conhece-se o menino, né? Dança-se um pouquinho, toma alguma coisa, sai, dorme na casa dela, dorme na casa dele. Mas eu tenho visto e eu tenho tratado de pessoas que chegam até mim completamente destroçadas, desejando ter um relacionamento significativo e não conseguem, não sabem mais como ter alguém importante na vida delas. Meninos e meninas, homens e mulheres, rapazes e moças que não sabem como fazer para ter alguém na vida delas. Eu durmo com fulano, mas fulano não quer nada comigo. Eu durmo com cicrana, mas cicrana não quer nada comigo. Por favor, nós vamos fazer sexo a noite toda, mas não me ligue amanhã. Não me passe o WhatsApp. Se você passar, eu brigo com você e te bloqueio. Porque eu só quero o consumo, mas depois vai para o psiquiatra tomar um remédio, um calmante, um ansiolítico, ou vai para o psicólogo para poder dizer: eu não consigo ter alguém na minha vida, o que eu faço? Bom, eu não quero pregar sobre sexo, eu quero usar isso como ilustração. O Salmo 103, no verso número 14, volta os olhos à palavra de Deus, por favor, diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Fala que Deus conhece o homem, sabe que o homem é pó, que o homem é carne. Deus conhece cada um de nós e conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, conhece os nossos desenganos, conhece os nossos enganos. Mas de onde vem esse conhecimento de Deus a respeito da natureza humana? Talvez você vai dizer assim: ora, foi Deus que criou o homem. Se Deus criou o homem, Deus sabe tudo do homem. Mas, meu irmão, vai para além de ser apenas um Deus criador. Ele é um Deus criador, mas também é um Deus que caminha com o homem.
No Salmo 139 diz assim: os olhos do Senhor me viram a substância, ainda sem forma no ventre da minha mãe. E no teu livro, ó Deus, todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Deus não apenas cria, mas Deus caminha com cada homem e com cada mulher. E nesta caminhada com o homem e com a mulher, é como se fosse a fase do namoro. Deus vai nos conhecendo, Deus vai nos dando experiências com Ele, Deus vai fazendo com que nós tenhamos cada vez mais a possibilidade de uma intimidade com Ele. Então, o salmista, ao escrever o Salmo 103, ele vai dizer qual é a consequência desse conhecimento profundo que Deus tem de mim, de você e de todas as pessoas. Veja só o que ele diz no Salmo 103, por favor, verso 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Espera aí, então Deus me beneficia porque Ele anda comigo, Ele me conhece. E como Ele me conhece, Ele quer fazer o bem a mim. Olha essa atenção, Deus faz benefícios a mim porque Ele anda comigo, Ele me conhece, Ele sabe aquilo que vai me fazer bem e aquilo que vai me fazer mal. Muitas vezes eu peço a Deus alguma coisa e Deus diz sim, eu vou te dar. Outras vezes Deus disse não, eu não vou te dar isso, você não sabe o que está pedindo. Mas Senhor, eu quero. E Deus disse, mas eu não posso te dar porque vai te fazer mal, eu te conheço, eu te concedo os benefícios, não os malefícios, porque Ele anda conosco. Veja o que mais que diz aí, verso 3: é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem te redime a tua vida da perdição e coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, coloca na tua boca a melhor comida, supre as suas necessidades. Por quê? Porque Ele gasta tempo com você. Mesmo que você não perceba Deus andando com você, Deus anda com você e com todas as pessoas. O Senhor Jesus disse assim: vocês acham que Deus manda a chuva só para o bom? Não, Ele manda a chuva para o bom e para o ímpio. Vocês acham que Deus dá o sol só para o justo? Não, Ele dá para o justo e para aquele que não é justo. Deus supre a necessidade de todas as pessoas. Deus é como o ar que está ao redor de todas as pessoas. Ele vai nos conhecendo a cada instante da nossa vida. Às vezes a gente pensa que está sozinho, às vezes no leito de um hospital, ninguém te visita, você está ali achando que vai morrer, ninguém liga para você, ninguém te procura, ninguém quer saber, e você não percebe que no silêncio e na solidão, Deus está do seu lado. Ou você está atravessando uma dificuldade, está diante de um perigo, não sabe como vai se fazer para resolver aquela situação, não tem quem possa te socorrer, e você não percebe que Deus está ali do seu lado, exatamente como o ar ao seu lado. E porque Ele está ao nosso lado, Ele vai perdoando as nossas iniquidades. Já pensou se Deus resolvesse nos devolver na mesma proporção as coisas erradas que nós já fizemos? Já pensou se Deus resolvesse falar mal da gente como nós já falamos mal dele? Já pensou se Deus resolvesse nos negar como nós já negamos a Deus com nossas palavras e nossas atitudes? Mas Deus não faz isso porque Ele sabe que nós somos carne. Ele nos conhece, Ele olha para nós e diz: mas eu sei que ela erra porque ela é carne. Eu sei que ele erra porque ele é pó, esse temperamento explosivo. Ele disse que não ia fazer de novo, mas fez de novo. Ela disse que não ia fazer de novo, mas fez outra vez. Eu entendo, porque Ele caminha conosco. Ele entrou numa fase de namoro. Irmãos, então o meu exemplo, quando eu dei sobre o namoro, noivado e casamento, eu estou dizendo que as pessoas não estão conseguindo se casar hoje porque elas estão pulando a fase de namoro, porque estão indo para a cama direto. Eu não tenho nada contra a vida sexual de ninguém, muito pelo contrário, eu tenho a favor. Mas eu posso dizer para vocês que essa geração que fez do sexo alguma coisa apenas recreativa, perdeu o poder vinculativo do sexo. Perdeu. Não vai encontrar um marido que te ame e que te leve até a velhice. Não vai encontrar um homem que te ame e que te leve até a velhice. Porque você pulou a fase do namoro, não teve essa fase de conhecer, de crescer na intimidade, de deixar essa pessoa se apaixonar por você. E aí vai pagar um preço muito alto, vai pagar o preço da solidão. Ah, eu tenho muito prazer no sexo com muita gente, mas são prazeres pequenininhos porque dura pouco. É impossível
ter um prazer sexual longo, ele é pequeno, ele é curto. Mas o prazer de caminhar com alguém a vida inteira é longo, dura anos. Quando você encontra alguém que diz: eu estou casado há 50 anos, eu estou casado há 60 anos. Quando você encontra alguém que está casado há 40 anos e ainda caminha de mãos dadas, e ainda põe a mão no ombro, e dá beijo, e tem prazer em celebrar a data do casamento, você diz: como é que vocês conseguiram? E essa pessoa diz: nós fizemos uma base de namoro muito boa, nós fizemos uma base de noivado muito bom, nós nos conhecemos profundamente. E você olha para aqueles que se deram aos prazeres rápidos, não se deram a construir essa base. Quando constroem a parede, como construir sobre a areia, ela cai. Isso que eu estou dizendo é só para fazer analogia com o relacionamento com Deus. Como Deus investe num relacionamento conosco, Deus permanece ao nosso lado, mesmo quando a gente erra. E às vezes a gente erra feio, às vezes a gente cai no mais profundo abismo. Mesmo assim, Deus não vai embora. Mesmo assim, Deus estende a mão. E se eu cair no primeiro degrau, Deus põe a mão e me puxa no primeiro degrau. Mas se eu cair no último degrau, Deus desce e me pega aqui embaixo, e me levanta e me põe aqui. E às vezes eu não percebo que foi Ele que fez isso. Por quê? Porque eu não dei a Deus a contrapartida. Ele namorou comigo, mas eu não namorei com Ele. Eu não cresci no conhecimento de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para nós assim, em 2 Pedro capítulo 3, 18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 3 da segunda carta de Pedro é um capítulo muito interessante, porque o Pedro, nosso irmão Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz assim: para muita gente parece que Deus não vai cumprir as suas promessas, parece que o tempo vai passando, as coisas vão ficando pior, e parece que Deus não está ligando para as pessoas. Mas essas pessoas esquecem que Deus é longânimo, e para Deus um dia vale como 1000 anos, e 1000 anos vale como um dia. Deus está dando chance às pessoas de se arrependerem. Deus não traz o juízo de uma vez, porque Ele quer a pessoa arrependida, para que ela não vá à condenação, para que ela seja salva. Ele dá tempo. E aí o irmão Pedro diz assim: nós sabemos que no final dos tempos, os elementos que estão no céu vão cair na terra pegando fogo. Uma chuva de bolas de fogo cairá sobre a terra. 2 Pedro capítulo 3. Os elementos, o céu vai se enrolar como um papel que pega fogo e faz aquela bolinha, vai se enrolando em volta dele mesmo enquanto vira cinza. Os elementos que estão na terra vão se desfazer pelo fogo que vai cair do céu. Pedro diz assim: é assim que vai ser o final desses dias. Sabendo dessa notícia, sabendo esse contexto, que tipo de vida nós devemos levar? E aí ele diz assim: crescei no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, crescei na graça, para que vocês não sejam enganados por homens fraudulentos. Irmãos, então preste bem atenção. Ele diz assim: crescei. Como é que eu cresço no conhecimento de Deus? Da mesma forma que eu cresço no conhecimento de um homem ou de uma mulher que vai se tornar meu marido ou minha esposa. Eu não cheguei um dia na casa de seu Avelino e dona Rosa, meu sogro e minha sogra, bati na porta e disse assim: prazer, meu nome é Ademir, o senhor é Avelino. E a senhora Rosa, eu vim aqui para falar para a senhora e para a senhora que eu quero casar com a sua filha mais nova. Irmão, se eu fizesse isso, muito provavelmente ele ia bater a porta na minha cara. Não foi assim. Eu fui a um culto na casa deles, ela era crente, eu era crente, um amigo da família me convidou, eu fui lá, vi a menina, achei a menina bonita. No final ela disse: você volta aí. Outra coisa, eu olhei para ela e falei: eu voltarei. E voltei com aquela cara de pau. Não, me convidou, eu vim. E a gente conversa lá fora, conversa 10 minutos lá dentro, conversa 1 hora lá fora, né? Você volta outra vez, aí dona Rosa já dá um café, já dá um arroz doce, e a gente vai se conhecendo. E aí tem um culto na igreja, a gente vai junto para o culto da igreja, e eu vejo com a menina de oração, e é um menino de oração, e ele conhece a palavra, e ela conhece a palavra, e nós começamos a orar juntos. E um dia eu disse: você quer namorar comigo? Não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, não foi no terceiro dia, depois de um tempo. E aí ela disse: vamos orar? Eu falei: nossa, essa menina é de Deus mesmo? Vamos orar? E aí depois de um tempo ela falou: eu orei. Eu digo: o que é que você orou? Porque eu já estava orando há um tempo.
Ah, eu quero namorar com você, que maravilha. Irmãos, começamos então um processo de conhecimento. Ela conheceu a minha família, eu conhecia a família dela, ela sabia das minhas ideias, eu sabia da ideia dela. Uma das coisas interessantes, abrindo um parênteses, é que quando eu conheci a Simone, eu falei para mim assim, eu só namoro essa menina, sabe estudar. Se essa menina não estiver estudando, eu não namoro com ela. Eu não vou namorar com uma menina que não gosta de estudar. Coisa minha. Coloquei isso diante de Deus. E aí eu perguntei, você estuda? Estudo? Ah, glória a Deus. Irmãos, os requisitos foram sendo colocados. Chegou uma hora que eu disse para ela, vamos casar? E ela disse, vamos orar? Falei, mais de Deus ainda? Vamos orar. Ela disse, agora eu quero casar com você. Então agora vamos juntar 2 sacos vazios. Como é que nós vamos casar? Eu ganhava salário mínimo. Como é que você casa ganhando salário mínimo? E Deus começou a mover céus e ter resultado. Só de casado 33 anos. Fora namoro e noivado. Sabe por quê? Porque a gente cresceu no conhecimento um do outro. Aí você chega para mim e diz assim, pastor, a minha vida espiritual está tão fria. Eu não tenho mais prazer em ler a Bíblia. Eu não tenho prazer na oração. Pastor, eu não tenho mais aquela fé. Você parou de namorar o Senhor. Deus continua namorando com você. Ele continua ao seu lado. Ele continua te sustentando, te curando, abrindo porta, derrubando o inimigo diante de você, permitindo que você venha à igreja. E aí você diz assim, mas eu vou no culto domingo à noite, né? Domingo à noite tá bom. Eu estava conversando com o Mateus, meu filho, agora há pouco, e ele disse assim, pai, estava ouvindo um dia desse um culto aí na televisão, e o pastor disse o seguinte, escolha o horário que você quer vir à igreja, ou no culto da manhã ou no culto da noite, porque a mensagem vai ser a mesma. Que interessante. Pegou o 7º dia, que é do Senhor, e disse assim, agora só 2 horas do Senhor, você pode escolher se é de manhã ou se é de noite. Uma grande igreja aqui de Belo Horizonte, que tem vários cultos, eu ouvi o pastor dela falando assim, venha no culto que você quiser, mas sabe que eu vou pregar a mesma mensagem. Não, irmão, o Senhor Deus disse assim, o 7º dia pertence ao Senhor, do raiar do dia ao final do dia, o dia inteiro é do Senhor. Eu tenho que vir de manhã, eu tenho que vir de noite, tem culto de oração, eu venho no culto da oração, tem oração 5 horas da manhã, a semana inteira eu venho, tem culto de oração na terça-feira à noite, eu estou aqui, tem culto na quarta-feira de campanha, eu estou aqui. Tem estudo bíblico, eu estou aqui, por quê? Porque eu estou namorando com Deus, eu estou caminhando com Deus, Deus anda comigo, mas eu resolvi caminhar com Deus. A Bíblia diz que Enoque caminhou tanto com Deus, que ele já não era mais, porque Deus o tomou para si. Enoque andou tanto com Deus, que um dia ele falou, Deus, vamos lá em casa. Deus disse, não, Enoque, vamos lá em casa você. Pegou Enoque e levou Enoque em vida para estar com ele, de tanto que ele caminhava com Deus. Então, quando Deus disse que o dia inteiro é dele, é para que você aprenda a depender de Deus, é para que você cresça no conhecimento de Deus, é para que você saiba quem Deus é, conheça o caráter de Deus. Só quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente espera por Deus. Aí você diz assim, eu vou à igreja domingo, qual horário? Não sei, eu vou de noite porque eu gosto de levantar tarde, ou porque eu vou lavar o carro, ou porque eu vou visitar, ou porque eu vou viajar. E você acha esquisito que a sua fé esteja esfriando? E você acha esquisito que as suas orações não sejam respondidas? E você acha esquisito que nada dê certo na sua vida? Você não está crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, por favor, verso 13 até o verso 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus lhes disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Irmão, olha aqui em nome de Jesus, olha aqui em nome de Jesus. Jesus, o Salvador do mundo, o Senhor do universo, em carne, andando pela terra, andando com discípulos, aqueles que ele escolheu e que ele chamou de apóstolos, estavam ali com ele, ele olha para eles e diz assim, quem dizem os homens que eu sou? Quem? E eles dizem, olha, a gente tem ouvido alguém falar que o senhor é um dos profetas do passado que voltou. Aí outro disse, não, eu ouvi falar que o senhor é João Batista. Aí Jesus olhou e disse assim, mas e vocês? Quem eu sou para vocês?
Irmãos, essa é a pergunta. Sabe de uma coisa? Dizem que ciúme é prova de amor. Quem já ouviu isso? Quem ama tem ciúme. Quem já ouviu essa bobagem? E eu tenho certeza que muita gente que levantou a mão já defendeu essa bobagem. Não, quem ama tem ciúme. Não, quem ama não tem ciúme. Tem ciúme quem desconfia. Só quem desconfia. O ciúme é a declaração da desconfiança. Não tem outro sentido, irmãos, não tem. Não, pastor, quem ama tem ciúme. Não, quem ama confia. Quem tem ciúme desconfia. E quando é que eu passo a confiar e não preciso ter ciúme? Quando eu conheço o caráter daquela pessoa. Quando eu sei quem é aquela pessoa. Eu sei que aquela pessoa não mente para mim. Eu sei que ela pode estar com raiva de mim, ela vai chegar para mim e vai falar assim: você é feio, eu não gosto de você, eu não quero mais você, por favor fique longe de mim. Ela vai estar sendo absolutamente honesta. Mas enquanto ela estiver num acordo de exclusividade comigo, ela não vai me trair. Não vai. Então, se eu conheço o meu cônjuge, eu não preciso vigiar. Não preciso pegar celular. Ah, o celular está aqui, deixa eu ver, ele entrou para tomar banho. Ele entrou para tomar banho. Quem é essa vagabunda? Aí a pessoa fala: sua mãe. Ela que, mamãe, desculpa. Você pode me dizer quem é essa Zinha que está aqui? Espera aí. Se eu conheço o caráter da pessoa, eu não preciso ter desconfiança dela. Eu conheço por andar com ela, eu conheço por viver com ela, eu conheço por compartilhar das ideias dela. Então eu não me preocupo. Onde você foi, eu posso saber, mas não é por uma preocupação de alguma coisa, não, é para vigiar. Quem caminha com Deus conhece tanto o caráter de Deus que não desconfia de Deus. Ah, Deus não vai me socorrer. Ah, Deus não vai me ajudar. Onde o Senhor está que o Senhor não vem me socorrer? Não, ele não desconfia de Deus, ela não desconfia de Deus, ela confia em Deus. Ela não tem nenhuma reserva para com Deus. Ela não diz para Deus: eu não vou te dar tudo que é teu de direito, porque eu sou todo teu, eu sou toda tua. Porque eu conheço o teu caráter, eu sei que o Senhor virá, não vai tardar, vai chegar na hora certa. Irmãos, Jesus disse: quem dizem os homens que eu sou? Profeta, Elias, João Batista. Mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? Só pode responder isso quem anda com Jesus. Pedro nessa hora fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha e fala assim: bem-aventurado é você, porque quem te revelou foi o Pai. Você está andando tanto com o Pai que o Pai começou a revelar para você os segredos espirituais. O Pai começou a dizer exatamente para você o que vai acontecer. Quem sou eu? Irmão, só quem anda 100% com Jesus sabe quem Ele é. Quem anda só no culto de manhã não conhece a Deus. Quem vem só no culto de noite não conhece a Deus. Existe uma classe nova de evangélicos, que não é mais tão nova, porque eu fiquei sabendo disso através da revista Veja, há uns anos atrás. Na época o pastor Léo, que estava aqui conosco, chegou esbaforido um dia: pastor, veja o que eu achei aqui. Existe uma classe nova de evangélicos que saiu na Veja. E eu falei: o que é? São o quê? São evangélicos que se destacaram? Ele falou: não, são os evangélicos não praticantes. Eu falei: como é que é? Pastor, só lembra que antigamente a pessoa dizia assim: eu sou católico não praticante? Agora tem o evangélico não praticante. O que é o evangélico não praticante? É o evangélico que não anda com Jesus. Ele não precisa orar. Então, ele não conhece o socorro de Deus e o livramento, não sabe o que é a resposta de oração. Ele não lê a Bíblia. Dia desse eu perguntei para uma menina e um menino, ele 23, ela 18 anos, são irmãos. E vocês estão em qual igreja? Estamos na igreja tal. Ah, que bacana. E conversando eu falei: você sabe o que é ressurreição? Não, eles não sabiam o que é ressurreição. Como alguém que nasceu numa igreja evangélica, como alguém que tem 18 anos, como alguém que tem 23 anos na igreja não sabe o que é ressurreição? Aí eu disse para eles: bom, então vou fazer uma outra pergunta. Ressurreição é voltar à vida. Qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação?
Eles também não sabiam. É uma classe nova de crentes que não lê a Bíblia, não conhece doutrina, não sabe nada. As pessoas sabem autoajuda, as pessoas sabem um monte de outras coisas, mas não conhecem Bíblia, não conhecem o caráter de Deus, duvidam de Deus, se dão a prazeres efêmeros, se dão a prazeres fugazes, se dão a prazeres rápidos, porque não conhecem o prazer de andar com Deus, não têm esperança na vida eterna, acha que a vida é isso aqui, e quando a velhice chega, e a beleza vai embora, e a plástica vira aquele monte de ruga, e quando o peso dos anos encurva a pessoa, e ela começa a andar meio torta, porque vai ficando velho e começa a andar torto. Não é à toa que se vende bengala e andador para velho, porque começa a ficar, irmãos, e os mais velhos não fiquem chateados comigo, porque isso vai acontecer comigo se eu viver. Se Deus me der vida, e os anos chegarem, eu não vou aguentar mais o peso do meu corpo, ele começa a ficar encurvado. Vocês já repararam como é que velho quebra fêmur? Vocês já repararam? É impressionante, descalcifica, escorrega no banheiro, tropeça no próprio pé, tropeça na escada, no degrau da porta, puf, cai, quebra o quê? A cabeça do fêmur dentro da cavidade. Oh, lugarzinho terrível para colar. A gente vai perdendo, mas as pessoas não têm mais prazer na eternidade, não conseguem pensar que tem vida eterna, acham que a vida é só aqui, e quando chegam na velhice, ficam desesperadas, porque não são mais bonitas. Irmãos, olha aqui para mim em nome de Jesus, por favor, olha aqui para mim em nome de Jesus. A beleza da mocidade é uma, a beleza da velhice é outra. A beleza da mocidade é uma beleza que atrai, ela é atraente ao físico. A beleza da velhice é uma beleza que atrai pela sabedoria. O velho e a velha precisam ser sábios. A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ninguém chega e diz: nossa, mas eu vi uma velha ali de 80 anos, ó, chuchu. Ninguém fala isso. Nossa, a menina chega lá na turma, na escola, ela 16 anos, a turma toda 16, 17 anos, fala: nossa, passei por um velho de 85 anos, enxutíssimo, maravilhoso. Não tem isso, irmãos, isso não existe. Não existe. Mas às vezes a gente encontra alguém e diz assim: vamos comigo na casa de fulano, mas ele tem uma sabedoria. Quando ele fala, a gente quer ouvir. Quando ele ora, Jesus responde: vamos lá, ele vai orar por nós, ele vai interceder por nós. Ou então aquela pessoa diz assim: estou com um problema com meu marido, quem vai me aconselhar? Fulana, ela é uma mulher de Deus, ela fala tanto, e ela vai abrindo os olhos da gente. Você chega lá com um problemão, aquela pessoa olha para você, aquele rosto enrugado, aquele cabelo branco, aquela postura de quem está cansado pelos anos, mas olha para você e diz: mas eu vou orar por você. Senhor Jesus, abre os olhos dessa tua filha que está vivendo esse problema no casamento, e plim, parece que é um milagre assim instantâneo, e você sai dali renovado, porque a sabedoria do Espírito andou com Deus. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Mas e você, quem diz? Você só vai poder dizer se você andar com Jesus. Se você for um crente não praticante, não adianta. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz mais para nós. Quando o Moisés, e nós estamos numas semanas que antecedem a Páscoa. Você sabe o que é Páscoa? Quem sabe explicar o que é Páscoa, levanta a mão, por favor. Irmão, se você não sabe o que é Páscoa, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você é crente dessa igreja e não sabe dizer o que é Páscoa, todo ano o pastor Ademir comemora a Páscoa, todo ano tem erva amarga, todo ano tem carne do cordeiro, todo ano eu explico sobre o sangue, todo ano a gente ora antes da Páscoa. Como que um crente não sabe o que é Páscoa? É quando o Senhor Deus tira o seu povo do Egito e leva para a terra chamada Canaã, a terra prometida, que é uma metáfora dele nos tirar dessa vida e nos levar para o céu. Como que a gente caminha com Deus e não sabe essas coisas? Tem alguma coisa errada. É tempo da gente acordar e dizer: Deus, eu quero despertar, eu quero te conhecer, eu quero entrar na tua intimidade. Eu não sei qual é a oração que você faz para você, eu sei qual que eu faço para mim. Eu ando na rua, eu levanto de madrugada, eu estou tomando banho, eu estou dizendo: Deus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero meditar na tua palavra. Qual é o tipo de música que você ouve? Eu gosto muito de música popular, sabe, irmãos, mas numa dose certa. Eu gosto muito de músicas que falem do Senhor Jesus, que edifiquem a minha fé. Eu tenho um compromisso com Deus no período que antecede a Páscoa. Eu só me ocupo das coisas de Deus, das coisas de Deus. E aí,
o Senhor Jesus, lá no Velho Testamento, aparece para Moisés, no meio de uma sarça, e diz assim: desce ao Egito e tira o meu povo de lá, fala para o povo que eu ouvi o choro deles, que eu vi o seu sofrimento, que eu desci para libertá-los. Qual foi a pergunta que Moisés fez? O povo vai querer saber qual é o nome do Deus que me mandou. E ele disse: eu sou o que sou. E aqui eu quero encerrar com uma coisa. Você sabe o que é idolatria? Idolatria é um pecado terrível. Idolatria é quando você põe alguma coisa no lugar de Deus. É quando você constrói o seu próprio Deus. Então você cria o seu próprio Deus. A sua empresa pode ser o seu Deus. A sua mulher pode ser o seu Deus. O seu filho pode ser o seu Deus. Mas você também pode imaginar que o Senhor do universo está numa rocha, num pedaço de madeira, está num pedaço de ferro fundido, e você esculpe. Mas existe uma outra forma de ser idólatra, quando você começa a esculpir na sua mente, no seu coração, como Deus tem que ser. Não é mais Deus fazendo o homem à sua imagem e à sua semelhança, é o homem fazendo Deus a própria imagem e a própria semelhança. E aí quando Moisés diz assim: qual é o nome do Deus que me mandou libertar os hebreus? Ele disse assim: eu sou o que sou. Eu não sou o que você acha. Eu não sou o que você espera. Eu não sou o que os outros dizem. Eu sou o que eu sou. Eu sou Deus. Eu não aceito menos. Eu sou aquele que tem o primeiro lugar na sua vida. Eu abro o mar vermelho. Eu mando uma coluna de fogo. Eu abato os meus inimigos, mas eu sei pôr o pão na mesa. Eu sei colocar o bem na boca daqueles que me amam. Eu protejo aqueles que têm aliança comigo. Eu sou aquele que responde àquele que chama por mim. Olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus. Você só vai sofrer nessa vida se você não conhecer a Deus. Se você não se despertar, você vai sofrer. Mas se você se despertar e caminhar para junto de Deus, a primeira coisa que você vai fazer, você vai mudar o seu jeito de viver. Pastor, eu me encaixei naquele primeiro grupo que o senhor falou, aquele que pula o namoro. Você vai dar um basta, um stop e vai dizer assim: opa, errei, mas eu vou voltar lá atrás e vou começar de novo. E vou dizer: daqui para frente eu vou fazer as coisas direitinho. Pastor, como é que eu reorganizo a minha vida? Simples. Observando a sua vida segundo a palavra de Deus. Mas você vai encontrar um monte de gente que vai falar assim: mas você tem que ser assim, você tem que fazer daquele jeito. Irmãos, não interessa o que o outro diga, interessa o que isso aqui diz. O que esse livro disser é o que você deve fazer. Quando você fizer isso, você vai estar namorando com Jesus. Em algum momento do seu namoro com Jesus, você vai sentir alguma coisa tão profunda, tão forte de Deus com você, que você vai estar entrando num noivado com o Senhor. Nesse momento você vai ter uma certeza de salvação, você vai ter uma certeza de vida eterna, você vai estar com um desejo muito grande de partir e estar com Cristo. Você vai começar a dizer: Senhor, volta depressa. Você vai começar a lembrar de corinhos antigos, ou conhecer corinhos que para você serão novos, mas são antigos, que vão dizer coisas do tipo: Maranata, ou vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Você vai dizer: volta Jesus, volta, eu quero estar com o Senhor. Enquanto você tiver medo da morte, você ainda não está em noivado com o Senhor. Você ainda está com o pé muito forte aqui nessa terra. Ele disse assim: eu vou na frente preparar lugar para que onde eu estiver você também esteja. Quem entrou no noivado com Jesus sabe que ele foi preparar o lugar. E o casamento vai ser exatamente esse encontro com o Senhor. Como é que a igreja é conhecida na Bíblia? Não é como noiva? Sim ou não? A igreja não é a noiva do Cordeiro? E o que uma noiva quer do seu noivo? Não é casamento? Irmãos, se nós não namorarmos, nós não vamos desejá-lo como o marido da igreja. Nós vamos ter medo de deixar esse plano. A gente vai querer ainda o sofrimento dessa terra. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.